90% que vai ver. Então, quanto mais você sentar o dedo aí, né? Quanto mais você sentar o dedo, isso, no coraçãozinho, também abre e compartilha. Kátia, seja bem-vinda. Yáscara, bem-vinda. Ana Paula, bem-vinda. Ju Santos, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos lá, eu quero orar antes de começar aqui esse assunto. Eu vou ser rápido, vou ser breve, mas o assunto é profundo. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui nessa live. Louvo o teu santo nome, ó Pai, e que cada um venha a ser abençoado. No nome de Jesus, que o Senhor possa falar, ó Senhor Deus, aos nossos corações. Que esta palavra seja a semente que vai cair no solo fértil do nosso coração. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tânia, minha prima. Ei, Tânia. Bom dia, seja bem-vinda. Taismara, bom dia, seja bem-vinda. Vamos lá. Você é escravo das circunstâncias, vítima do seu passado, ou você já é liberta, porque o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Preste bem atenção. No livro de Lucas, Willa, Deus abençoe, no livro de Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao 31, nos fala uma história. E essa história fala sobre dois discípulos que vão a caminho de Emaús. E diz que, no versículo 30, preste bem atenção. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lo deu. Então abriram-se os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu-lhes. Então, deixa eu te falar aqui a história. Deixa eu resumir aqui para você. Jesus havia morrido. Era a nossa conhecida Sexta-feira da Paixão. E nessa Sexta-feira da Paixão, a tristeza tomava conta do coração desses discípulos. Passou um dia e nada acontece. Passou 2 dias e nada acontece. Quantas vezes nós desanimamos porque os dias passam e nada acontece? Mas aquilo que passou já era passado. Passou, ficou. E eles estavam apegados a uma circunstância do passado, algo que aconteceu no passado, assim tirando os olhos do futuro. Esses discípulos não vendo, conhecendo, sabendo da promessa da ressurreição, e mesmo assim, tá sujo aqui? Tá sujo aqui? Gente, estava sujo aqui, ninguém me falou, ó. Aê! E mesmo assim, Jesus, que é sabonete, será? E mesmo assim, conhecendo as promessas, conhecendo aquilo que aconteceria, eles baixaram a cabeça deles, e foram tristes para Emaús. Foram tristes para uma cidade inóspita, para uma cidade sem relevância, para um lugar de simploriedade, não de simplicidade, porque você pode ser simples sem ser simplório. Simples é uma coisa, simplório é outra. Então, eles foram. Havia uma promessa, que Jesus ressuscitaria, que a alegria voltaria, que ele venceria a morte. Isaías fala sobre isso, todo o Velho Testamento fala sobre esta sombra, daquilo que aconteceria como verdade em Cristo. Mas eles, por olharem apenas a tragédia do passado, se esqueceram da grandeza do futuro. E como tem gente vivendo assim, olhando para a tragédia do passado e não valorizando nem o presente que está com ela e nem o futuro. Quando você fica com seus olhos no passado, você não valoriza nem o presente nem o futuro. E logo você vai para uma região sem relevância, uma região inóspita, uma região sem importância alguma. Uma região onde você apenas se autocomisera.
Dá para você entender isso? E aí sabe o que acontece? Os discípulos, indo para Emaús, Jesus aparece. Mas eles estavam tão tristes, que eles não reconheceram. Um deles era tio de Jesus, e o seu nome era Cleopas, tio de Jesus. Mas Jesus convidou, constrangeu eles a estar com ele, e o convidou para uma ceia, e partiu o pão. E quando parte o pão, dando graças a Deus, diante deles, os olhos deles se abrem e eles reconhecem que é Jesus. Quando o pão é partido, o pão aponta para a ceia, por isso que você não pode deixar de cear. Quando o pão é repartido, eles reconheceram. A Bíblia diz, e os seus olhos foram abertos. Interessante que no Velho Testamento os olhos dos homens é aberto para o pecado. Quando Adão e Eva comem do fruto, os olhos são abertos. Agora em Cristo, os olhos são abertos para reconhecer Jesus. Ele quer abrir os seus olhos. Saia da tragédia do passado e aproveite o presente e desfrute do futuro. Tem gente que vive em depressão, tem gente que vive ruim, porque os seus olhos ainda estão no passado. A sua mente está no passado. Deixa eu falar algo neurocientificamente aqui para você. Presta bem atenção. Existem substâncias que nos fazem sentir prazer e alegria. E uma das mais fortes é a dopamina. A dopamina, ela vem para o seu cérebro e vai embora. O seu cérebro, porque ele produz, e ele manda para o resto do seu corpo. Então, o seu cérebro, as sinapses neurais que são feitas no seu cérebro, seus neurônios, eles são tão poderosas para produzir essa dopamina que o seu corpo todo responde. O segundo lugar aonde o seu corpo mais responde à dopamina, sabe onde é? Na sua glândula suprarrenal. Então seus rins respondem. Então quando você fica apegado na tragédia do passado, naquilo que aconteceu, todo o teu corpo começa a responder imunologicamente. Seu sistema imunológico começa a responder para cima ou para baixo. Sabe por quê? Porque a dopamina está sendo retirada ou produzida. Então, leucócito, sistema nefrológico, tudo isso vai responder a dopamina. Ou vai responder para baixo. Agora, pasme você. Você já viu, em primeiro lugar, é o seu cérebro, sinapse neural. Vai para sua glândula suprarrenal. E na suprarrenal, seu sistema imunológico responde para aft ou responde para déficit. Então basta 5 minutos, pasmem, 5 minutos assistindo alguma coisa ruim, ou lembrando de algo ruim, vendo alguma coisa ruim, ou chorando por algo ruim. 5 minutos. Demora 5 horas para o seu sistema imunológico subir novamente. Os discípulos estavam apegados na tragédia da Sexta-feira da Paixão, esquecendo o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Estavam falando, o mestre morreu. Falaram a respeito dele, era mestre, era profeta, era isso e tal. Olha o conceito que eles tinham. Jesus não era um mestre, um profeta, ele é o próprio Deus. É lógico que também ele era mestre, profeta, mas se eu buscá-lo como mestre, eu só vou ter ensino. Se eu buscá-lo como profeta, eu só vou ter profecia. Agora, se eu buscá-lo como Senhor, eu tenho minha salvação. Felipe, Deus abençoe. Deus, dono do lugar, Deus abençoe. Thalissa, Deus abençoe. Felipe aí, meu consultor. Então, quando eu penso naquilo que é ruim, meu sistema imunológico, é por isso que Jesus estava com eles e eles não reconheceram. A Bíblia diz que os seus olhos estavam embotados pela tristeza. Pela tristeza. O Novo Testamento é o cofre. O Velho é a chave. O tesouro está no cofre. Mas você precisa da chave, que é a sombra daquilo que havia de vir em manifestação de verdade, que é o Novo Testamento.
Então, no Velho Testamento, o que acontece? Os olhos são abertos. Existe uma lei que é chamada lei da dupla referência e da primeira menção. E a primeira menção e a primeira referência dos olhos abertos é quando Adão e Eva comem do fruto. Mas a segunda é quando eles veem Jesus. Então a primeira foi para a morte, a segunda foi para a vida. Por isso que a lei aponta para a morte, porque estava enferma pela carne. Mas a graça aponta para a vida. Por isso que hoje a nossa dispensação é graça. Não temos o velho como compêndio doutrinário e espiritual, mas como compêndio moral, social, como conjunto de regras, porque princípios haviam sido quebrados. Porque quem vive por princípios não precisa de regras. Agora entenda, quando você olha para Cristo, você tem um futuro, e eu encerro por aqui, de possibilidades maravilhosas. Você tem duas opções, ou ficar olhando para a tragédia do passado, ou ficar olhando para o futuro que Jesus tem para você. E o futuro que ele tem é maravilhoso. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, ele diz: eu sei o futuro que eu tenho para vós. O pensamento que eu tenho para vocês não são pensamentos de guerra, não são pensamentos de miséria, de pobreza, mas são pensamentos de paz e prosperidade para vos dar o fim que vocês desejam. Aonde você quer chegar? Olhe para lá e se comporte como se já estivesse lá. Não fique olhando para as coisas do passado. Os discípulos a caminho de Emaús estavam tristes e não reconheceram a Cristo, porque só olhavam para a sexta-feira da paixão e esquecendo das promessas da ressurreição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima live. Quem sabe amanhã eu volto aqui, fica ligadinho, tá bom? Deus te abençoe. Beijão no coração de todos.